Como destacar o seu jogo dentre os mais de 20 mil títulos indie da Steam? Mesmo com um bom trailer e bons banners, é preciso ter uma boa descrição. No vídeo de hoje vamos aprender a fórmula da descrição que acelera suas vendas na Steam. E aí Dev, tudo bom? Se você acessar a página dos principais jogos da Steam, sobretudo jogos indie, vai ver que todas essas páginas seguem o mesmo padrão. O mesmo padrão na hora de dar a descrição resumida, o mesmo padrão na hora de dar a descrição longa do jogo e o mesmo padrão na hora de citar os recursos do jogo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse padrão, essa fórmula. O nosso estudo de caso será feito com base no jogo de sobrevivência Don't Starve, lançado em 2013 pela Klei Entertainment. Mas o que será que levou esse jogo de sobrevivência com um cenário dark a vender mais de 1 milhão de cópias em menos de um ano? Quando você quer lançar um jogo, a primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu público-alvo. A quem você destina esse jogo? Qual a idade? Quais os interesses dessas pessoas? Enfim, quando você sabe quem você quer atingir, fica mais fácil saber como atingir. Vamos começar o nosso estudo de caso lá na página do jogo. Aqui no canto direito da tela é o local onde os potenciais clientes começam a se informar sobre o seu jogo. Você tem duas missões a serem alcançadas com esse texto aqui. A primeira é chamar a atenção do seu público-alvo. O que as pessoas às quais você destina o seu jogo gostariam de ler aqui. A segunda é descartar pessoas que não estão no seu público-alvo. Esse aqui, por exemplo, é um jogo com elementos de fantasia. E quem quiser algo mais pé no chão, precisa entender que não vai encontrar isso aqui. Vamos ler essa descrição aqui juntos. Don't Starve é um duro jogo de sobrevivência na vida selvagem, repleto de ciência e magia. Então ele já definiu aqui o gênero do jogo, é um jogo de sobrevivência, um jogo de dura sobrevivência, ou seja, um jogo difícil, repleto de ciência e magia. Então já deixou bem claro aqui que não tem nada de pé no chão nesse jogo. Beleza. Entre um estranho e inexplorado mundo, cheio de criaturas estranhas, perigos e surpresas. Aqui já começa a coisa do mistério, que a gente vai conversar bastante sobre isso. E por fim, reúna recursos para construir, para criar estruturas que correspondam ao seu estilo de sobrevivência. Então aqui ele está falando que você vai precisar captar coisas da natureza para poder crescer no jogo, para construir coisas que serão úteis para você nesse jogo. Esse texto diz ao jogador para esperar um jogo de sobrevivência, difícil e com magia. Também ressalta a existência de criaturas estranhas e você repara que esse texto está sempre falando na segunda pessoa, lá do português, eu, tu. Ou seja, ele fala diretamente com você que vai comprar o jogo. Então ele fala ali, entre um mundo, entre quem? Você. Reúna recursos quem? Você. Então ele sempre fala com você, ele fala com a segunda pessoa. Isso é muito importante aqui. E repara que o tom desse primeiro texto que a gente leu é um desafio. E é exatamente aqui onde a gente vai captar esse público que gosta de ser desafiado. Quando você vai chamar aí na sua casa um amigo para jogar alguma coisa, você não fala assim, vamos jogar Uno? O jogo Uno foi inventado por não sei quem no ano tal. Não. Você fala assim, vamos jogar Uno? Eu duvido que você ganhe de mim. Você começa pelo desafio. A gente sempre convida as pessoas para jogar com um desafio. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. E na Steam não é diferente. Você está vendendo o quê? Você está vendendo um jogo, você está vendendo uma experiência. Sabe, você não está vendendo um perfume, você não está vendendo uma coisa de comer. Não, você está vendendo uma experiência. Para você chamar essas pessoas para essa experiência, você precisa desafiá-las. São mais de 20 mil jogos, por que eu preciso escolher o seu? Pense nisso. Falamos sobre a descrição simples do jogo, a descrição curta, resumida do jogo. Vamos agora ler juntos a descrição longa do jogo. O objetivo dessa segunda descrição é mostrar para o seu potencial cliente como é jogar o seu produto. A linguagem aqui deve mesclar elementos da história com um aspecto mais voltado para a ação. É como se fosse uma gameplay falada. Então olha só, aquele trechinho lá de cima tá aqui de novo. Don't Starve é um duro jogo de sobrevivência na vida selvagem, cheio de ciência e magia. Beleza. Dá o tom do jogo. Agora,
Repara como é que é a gameplay falada. O que é uma gameplay? É alguém jogando aquele jogo. O que seria uma gameplay falada? É um texto que você vai ler e vai ser como se você estivesse jogando aquele jogo. Você será Wilson, um nobre, intrépido cientista que foi preso por um demônio e transportado para um misterioso mundo selvagem. Wilson deve aprender a explorar esse ambiente e seus habitantes se quiser escapar e encontrar aí o caminho de casa. Então, você é quem? Você nesse jogo vai ser o Wilson. Você repara que eu continuo falando na segunda pessoa, eu continuo falando para você, né? Eu primeira pessoa, você segunda pessoa. Esse Wilson é um cientista que foi preso por um demônio, transportado para um mundo misterioso, selvagem. Esse Wilson tem como objetivo então aprender e explorar esse ambiente e os seus habitantes se ele quiser escapar e encontrar o caminho de casa. E aqui tem aquele trechinho lá de cima de novo, só que um pouco expandido. Entre um mundo estranho, inexplorado, cheio de criaturas, perigos e surpresas. E aqui aquele trecho de novo, né? Reúne recursos para criar itens e estruturas que correspondam, né, ao seu estilo de sobrevivência selvagem. Ou seja, você vai entrar num mundo inexplorado, cheio de criaturas estranhas, perigos, surpresas, e vai precisar capturar recursos para construir coisas que vão te ajudar. E aqui tem um trecho que isso aqui garantiu pelo menos 30% das vendas desse jogo. Esse trecho diz o seguinte: jogue do seu jeito, enquanto desvenda os mistérios dessa terra estranha. Jogue do seu jeito. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, mas nesse terceiro parágrafo aqui, mais uma vez, a gente tem um convite para o desafio Entre um Mundo. Ó, já começa com isso, Entre um Mundo. Fala diretamente ao potencial comprador e ao final ele ressalta que você pode jogar da forma que quiser, o que também atrai jogadores que não gostam de uma história muito presa. Eu, por exemplo, não gosto de um jogo com uma história muito presa, onde eu tenho que seguir cada fase do jeito que o cara que programou o jogo determinou. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito no jogo. Então esse jogo aqui é um jogo que particularmente me seduziu nesse ponto. O cara falou, olha, você vai poder jogar do jeito que você quiser. Isso é muito bom para quem gosta, para o público-alvo a qual esse jogo está destinado. Então é sempre você falando com o seu potencial cliente que você determinou lá no seu público-alvo. Então se meu jogo é isso, meu jogo é aquilo, meu jogo vai para o público A, para o público B, você precisa definir isso antes de chegar aqui. E se você ainda não conseguiu fisgar o seu potencial cliente com a descrição pequena, com a descrição grande, é hora de listar os recursos do jogo. Vamos lá. A primeira coisa aqui é não ficar tentando listar recursos com números. Ah, o meu jogo tem 10 fases, 38 inimigos, 10 opções de arma. Não. Você não precisa despejar uma pilha de informações nos leitores, porque saber números aqui não significa que a experiência vai ser boa. Se eu tenho 10 fases, o que isso significa para mim em termos de experiência? Nada. Eu não estou dizendo que essas 10 fases são boas, podem ser 10 fases péssimas. Então foque na experiência que você pode proporcionar. E outra coisa é use uma linguagem criativa e que se adapta ao tom do jogo. Vamos para o nosso primeiro tópico, que é o seguinte: dura sobrevivência e exploração de um mundo. Olha isso aqui. Sem instruções, sem ajuda, sem mão segurando, comece com nada e construa, cace, pesquise, cultive e lute para sobreviver. O tom desse texto foi muito claro. Você vai ser jogado no meio do nada e vai ter que se virar. Alerta de desafio. Segundo tópico, em resumo aqui, né, seria visual sombrio, visual dark. Personagens 2D e criaturas estranhas que habitam um mundo 3D único. Você tem até uma coisa curiosa, né, que é a junção de um mundo 3D com criaturas 2D. São aqueles jogos, né, que são chamados falsos 3D, onde é uma plataforma top-down, você está vendo ali de cima para baixo, os personagens são 2D, mas o mundo em si é 3D. Beleza, deixou isso claro aqui, mas quem são esses personagens 2D? Que tipo de criaturas são? São perigosas, amigáveis, assustadoras? Não sabemos, precisamos jogar para descobrir. É importante criar esse mistério e não entregar tudo aqui. Você não pode falar, ah não, tem 3 tipos de criaturas, uma é boa, uma é ruim, uma é mais ou menos. Não. Se tem, a pessoa precisa comprar o jogo para descobrir. É isso que você quer que a pessoa faça, que compre o jogo. Também é importante gerar um mistério.
Esse tópico eu acredito que foi responsável também por boa parte das vendas do jogo. Novos mundos gerados aleatoriamente. Quer um novo mapa? Sem problemas. A qualquer momento você pode gerar um novo mundo, vivo e respirando, que odeia você e deseja que você morra. Opa, pesado isso aqui. Mais um convite para o desafio, destacando a variedade de mundos que o jogo oferece e a sua eventual dificuldade ao jogar. É quase um jogue se for capaz. Se a gente juntar isso aqui, né, de mundos aleatórios, com aquilo que a gente viu lá em cima, de jogue do jeito que você quiser. Quando a gente compra um jogo, uma das coisas que a gente está preocupado é quanto tempo esse jogo vai durar. Porque é chato, né? Você comprar um jogo, você acaba com ele um dia só e perde a graça. Aqui, ele está te dizendo que você tem um jogo que você não só joga da forma que você quiser, é claro que você tem um objetivo, mas você joga para conquistar esse objetivo da forma que você quiser, mas que também você vai ter uma variedade infinita de mundos aleatórios. O que ele está te vendendo aqui é basicamente um jogo infinito. Embora você consiga zerar, existem várias formas de fazer isso, porque cada hora você vai estar num mundo diferente, você vai gerar um mundo aleatório diferente. Então ele colocou isso nos recursos justamente para dar essa ideia que vai durar esse jogo. Você pode ficar jogando isso aqui por meses que você não vai cansar. Tá, em boa parte dos textos a gente tem uma linguagem de desafio, chamando você para jogar em um mundo aleatório, do jeito que você quiser, onde você vai encontrar criaturas estranhas, vai ter que lutar para sobreviver, tudo isso de maneira totalmente aleatória, ou seja, isso aí vai te proporcionar horas de diversão. Ele destacou ali a coisa do aleatório, não foi à toa. Então repara que em todos esses textos você tem sempre uma vozinha que está te chamando para um desafio. Essa voz falou isso de várias formas diferentes. Ele sempre falou assim: eu duvido que você consegue, eu duvido que você jogue esse jogo, eu duvido que você jogue esse jogo. Parece aquela criança chata: eu duvido que você faz isso, eu duvido que você faz isso. Esse é o tom dos textos da Steam. É isso que você precisa provocar nos seus potenciais compradores. Você precisa provocar essa ideia do: será que você é capaz de jogar isso? Será que você consegue jogar isso? Você vai ter que fazer isso, sem números. Tá? Não coloca números, coloca só as capacidades do jogo, mas sempre convidando o cara para jogar e perguntando: será que você vai ser capaz? Mas claro que você não vai humilhar a pessoa, né? Mas coloca igual o que a gente viu ali, que é uma maneira assim mais divertida de falar isso. Não é assim: eu duvido que você consegue jogar. Você não pode dizer isso. Mas igual o cara colocou: o mundo que quer que você morra. Você comece com nada, sem nenhuma ajuda. Isso é uma forma de desafiar. Você precisa desafiar o cara a entrar nessa experiência. Você não está vendendo uma peça de roupa. Você está vendendo uma experiência, não é um produto qualquer, é um jogo. Essa é a ideia geral de uma página que vende. No primeiro texto, linguagem de desafio em segunda pessoa. No segundo texto, continue falando na segunda pessoa, mas monte uma gameplay falada. Depois você pode citar os recursos, mas sem números. Faça isso de maneira criativa, né? Cite os recursos sempre de maneira criativa e, novamente, reforçando a ideia do desafio em segunda pessoa. Se você quiser tirar a prova, entre agora em algum jogo indie da Steam, dá uma olhada no tom que os caras estão usando, se não é o tom de desafio. E é aquela coisa, não exagere ao prometer coisas. Você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir, né? Se o seu jogo é um puzzle fofinho, tem um desafio ali? Tem, mas não prometa tanta coisa se você não vai poder cumprir, porque você vai até vender, mas aí o cara vai comprar, não vai gostar, vai te dar uma nota baixa. Então prometa aquilo que você pode cumprir. E é claro, uma coisa que você tem que cumprir, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu gostaria muito que você pudesse comentar aqui embaixo uma página que você analisou e achou esse tom do desafio. E se você quiser uma formação completa em desenvolvimento de games, acesse agora cursoag.com. Tem diversos cursos para você se profissionalizar aí na área. Eu vejo você em um próximo vídeo. Até lá! Quer aprender a criar os seus próprios games do zero? No curso Ginásio Construct você aprende a criar 14 jogos completos dos mais variados gêneros. Tem jogo de luta, puzzle, plataforma, simulação, estratégia e muito mais.
Tem também aulas práticas de como monetizar os seus games usando o AdMob, criando anúncios do tipo banner, intersticial e vídeo premiado. E ainda um mini curso exclusivo de pixel art para você poder criar os seus próprios personagens e cenários utilizando a técnica. Você também vai aprender a vender os seus jogos nas principais plataformas digitais. As aulas também incluem exercícios, onde você vai criar modificações nos games do curso. São mais de 140 aulas totalmente práticas, com tudo o que você precisa para se tornar um desenvolvedor profissional. E o melhor, além de poder tirar as suas dúvidas a hora que quiser no nosso grupo exclusivo de dúvidas. Ao final do curso, você recebe um certificado de conclusão oficial. Tá esperando o que? Matricule-se agora no curso Ginásio Construct. Acesse cursoag.com/ginásio.